Bom dia, gente. Tô aqui com meu Bom dia de pai. novo. A gente começou a live de novo porque a Vera avisou que tava cortando. Então vamos esperar o pessoal entrar para ver se o som tá bom. Vera, tu que é nossa assistente aí, dá um oi aí dizendo se tá tudo certo com o nosso áudio. E voltando à minha introdução, nós vamos falar sobre Apocalipse hoje, com a luz do Padre Mateus. Padre Mateus vai nos dar a interpretação, a visão bíblica sobre o assunto. Estamos muito honrados de receber ele, né? Vamos só esperar que ele entre na live para que a gente chame ele para conversar. Então, esse livro é um livro complexo, né? É um assunto muito assustador, mas mesmo que seja assustador, a gente, se lê o livro até o final, é um livro de esperança, né? É um livro que nos traz uma luz da esperança. Então, eu acho que o padre vai nos dar uma luz melhor sobre esse assunto. Vamos ver se ele consegue entrar aqui na live. Vou avisar ele aqui. E aí, se vocês tiverem dúvidas, né, podem mandar para nós. Padre Mateus já entrou, então já vou chamar ele porque a gente tem pouco tempo para conversar. E eu vou ficar aqui de papagaio do pirata. Padre, Bom dia. bom dia. Acho que não sei o que aconteceu. Vira a tua tela, acho que para ti. Peraí. Agora tá. Agora tem semblante. Aperta na. Aí. Isso. Tá bom. Muito Deu bem. certo. Bom dia, padre. Bom dia, padre. Muita honra te receber aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. Gostaria que tu se apresentasse um pouquinho para as pessoas que vão assistir, que depois fica salva essa live também, e aí vão saber quem é o Padre Mateus. Eu sou o Padre Mateus, trabalho aqui na paróquia Santos Apóstolos, que fica em São Romédio. Já fazem 4 anos que eu trabalho aqui. E é uma alegria muito grande participar dessa live com vocês. Padre, então assim, eu pensei nesse assunto de Apocalipse, porque com as redes sociais, né, muitas pessoas que leem a Bíblia e têm poder de influenciar umas às outras, né, coloca um pouco de terror em cima desse assunto, e aí eu queria conversar com o padre para ver se realmente é real que a gente tenha que pensar dessa forma no assunto, né? Porque a interpretação bíblica, ela é meio complicada, assim, não é assim para a gente ler e entender se o livro está falando com o povo da época ou se está falando com a gente agora, né? E aí, terremoto, e coronavírus, e nuvens estranhas no céu, e peste, guerras, né? Aí eu pensei assim, não, vamos falar sobre Apocalipse com o Padre Mateus, se ele aceitar, né? Aí eu queria te perguntar, então, Padre, para quem, afinal, o Apocalipse foi escrito? Bom, antes de responder fatalmente essa pergunta que você coloca, eu queria fazer uma reflexão anterior sobre a fé. O que significa nós dizermos que temos fé e qual é o significado do Apocalipse como um gênero literário no horizonte da nossa fé, uma vez que esse gênero literário se encontra na Sagrada Escritura, que é o caminho reto da nossa fé. Quando que a gente diz assim, eu creio, naturalmente, na Escritura nós encontramos o indicativo, o caminho reto, para que nós possamos crer de fato, e crer de um modo adequado, correto, se é que nós podemos dizer assim.
Então, a palavra de Deus, a Bíblia, sempre é o nosso caminho reto. A fé, eu vou trabalhar com um conceito aqui de fé, como uma confiança elementar. Confiança elementar em Deus, confiança elementar na vida. A fé é confiar, dar crédito, fiar-se em Deus. Uma vez que nós confiamos em Deus, nós compreendemos que a ação de Deus no mundo não se enquadra muitas vezes nos nossos critérios humanos. Por isso, então, quando que nós vamos buscar explicações para guerras, terremotos, terror, como vocês disseram ali nessa introdução inicial, em Deus, naturalmente nós corremos um risco de nos atrapalhar um pouco, porque a gente vai estar indo para um lugar tão distante de nós procurar uma explicação para aquilo que é um fenômeno concreto do nosso mundo de hoje. Então, eu penso que o primeiro aspecto aqui é desmistificar e retirar do gênero apocalíptico a explicação de tudo isso que de errado acontece no mundo. Nós podemos dizer que o mal é um mistério que nós não explicamos, mas confiamos em Deus. A fé é a confiança elementar. Também nas transgressões da humanidade, nas fatalidades, naquilo que às vezes nos desagrada e que a gente olha como o Papa Bento XVI, quando foi para Auschwitz, olhou para tudo aquilo e disse: onde estava Deus? Tantas vezes nós nos questionamos nesse sentido, mas confiamos. A fé, então, é essa confiança elementar no caminhar da vida. Uma metáfora que talvez nos ajude a entender um pouco melhor é a criança que dá a mão para o pai e a mãe e caminha, segurando no pai e na mãe, confiando. Se lá no início da vida essa criança não tivesse confiado na mão do pai e da mãe que a segura, ela nunca teria caminhado. Então, o primeiro conceito para nós trabalharmos o Apocalipse é pensarmos a fé como confiança elementar em Deus e não como uma teoria explicativa de tudo aquilo que de certo e errado acontece no mundo. O Apocalipse, nesse sentido, também não tem nenhum tipo de função explicativa. O termo, agora eu vou entrar então na pergunta que você fez, Pauline, no início, né? Feita essa consideração inicial, o termo Apocalipse é derivado do grego, significa revelação. Apocalipse, revelação. Só isso já seria uma grande explicação para nós entendermos tudo aquilo que está no livro do Apocalipse de São João na Bíblia. O gênero literário apocalíptico não aparece só no livro do Apocalipse, aparece também em outros livros, sobretudo do Antigo Testamento, como, por exemplo, é o caso do livro de Daniel, e outros livros também onde identificamos o gênero apocalíptico. Então, a primeira coisa é compreender, né? Apocalipse significa revelação. Todo Apocalipse supõe uma revelação que Deus fez aos homens. Revelação de coisas ocultas que só Deus mesmo é capaz de as conhecer. Especialmente coisas referentes até ao futuro. É difícil definir exatamente a fronteira que separa o gênero do Apocalipse de outros gêneros bíblicos, como, por exemplo, o gênero profético. Porque os profetas na Bíblia, se nós formos ler, tomar os textos de Isaías, Jeremias, Amós, outros profetas, nós veremos que eles também receberam revelações, certo? Então, nesse sentido, fica difícil de traçar uma fronteira reta entre o que é o gênero apocalíptico e o gênero profético. Nesse sentido, é tarefa dos estudiosos da Bíblia, os exegetas. E aqui é importante também eu fazer uma consideração para me salvar no meio disso tudo, tá? Quando que nós vamos estudar
quando que nós vamos estudar a palavra de Deus, naturalmente, né, quando que nós estudamos a palavra, nós precisamos ter, assim, muito presente, muito claro, que esse estudo da palavra, ele tem níveis. Um nível é o nível da oração. Quer dizer, eu leio e interpreto a Bíblia na oração. Um outro nível é o nível da liturgia para nós, né? A missa é fundamental, a interpretação da palavra de Deus durante a liturgia. Então, esse é um segundo nível. Um terceiro nível seria o nível da catequese, que é quando que nós vamos compreendendo a palavra de Deus na história da salvação, na ação de Deus no mundo. Um quarto nível, por assim dizer, é o nível da teologia, que é de quem faz a reflexão teológica e toma a palavra de Deus, a fé, como base da reflexão teológica. Naquilo que diria o Concílio Vaticano II, para nós católicos, que a Bíblia é a alma, o pulmão, o coração da teologia. Quer dizer, a teologia tem que se pautar pela Bíblia, pela palavra de Deus. E um último nível, vamos dizer assim, bem, acho que com uma certa humildade, um pouco distante de nós, que é o nível da exegese, do estudo bíblico aprofundado de uma forma bastante própria, assim, um estudo bíblico feito com muita propriedade. E isso sim, isso, de fato, como é que eu posso dizer, é um pouquinho mais exigente para nós. Então, só para colocar, a gente vai tratar hoje aqui num nível mais, vamos dizer assim, catequético do livro do Apocalipse. A gente não vai entrar em tantas nuances exegéticas e teológicas, porque daí isso demandaria mais tempo da gente, mais conhecimento. E bom, a gente não entende. Sim, também tem isso, né? Bom, eu também quero fazer uma consideração no seguinte sentido. O livro do Apocalipse, na Bíblia, ele é atribuído a João, Apocalipse de São João. Não se sabe, fica difícil de definir se é exatamente o mesmo João, autor do quarto evangelho, Evangelho de São João. Existem alguns traços em comum, de fato existem. Alguns temas que se percebem em comum no Apocalipse e no Evangelho, mas fica difícil dizer. Então, de todos os escritos atribuídos a João, só um traz o nome dele, do autor, João, o Apocalipse, chamado Apocalipse de São João. Até se nós pegarmos a nossa Bíblia, não sei se vocês estão com a Bíblia ali, né? Mas se vocês... Com ela aqui, se vocês pegarem no capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo. Deus lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele a manifestou com sinais por meio de seu anjo, enviado ao servo João. Então, aqui aparece o nome do rapaz, né, de João. É a primeira vez já no início do texto. Então, é o único texto, né, que traz o nome dele mesmo. Agora, não é seguro dizer que esse João, que era um nome bastante comum naquele tempo, seja o mesmo ao qual se atribui o Evangelho, o quarto Evangelho. Por um lado, como eu disse antes, João e Apocalipse têm em comum alguns traços que não aparecem no demais do Novo Testamento. E esses traços em comum, eles indicam que ambos pertencem ao mesmo ambiente. Se a gente olhar títulos como Palavra de Deus, Cordeiro, aplicados a Cristo, a teologia do martírio,
a referência à sinagoga de Satanás, nós veremos que tem alguns aspectos em comum. Peguemos no Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, a gente vai ver o que aparece ali, né? Conheço tua tribulação, tua indigência. És rico, porém, e as blasfêmias de alguns dos que se afirmam judeus, mas não são. Pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. Essa palavra meia forte, sinagoga de Satanás, depois também vai aparecer no Evangelho de São João. Por isso, naturalmente, a gente pode associar algum tipo de semelhança entre ambos os textos bíblicos, a carta e também o Evangelho. Por outro lado, identificadas as semelhanças, também existem diferenças entre os dois livros. Em primeiro lugar, por causa do gênero literário mesmo. Enquanto o Evangelho de São João não tem traços apocalípticos do gênero apocalíptico de revelações, ele insiste mais na fé em Cristo Jesus, na vida eterna, fala da caridade, o aspecto do amor, caridade. O Apocalipse, o livro do Apocalipse de São João, recorre frequentemente ao gênero literário, muito forte naquele tempo, naquele período que se chama o Intertestamento, né? O Apocalipse de São João deve ser comparado aos escritos apocalípticos do Antigo Testamento. Então, como eu disse antes, no Antigo Testamento nós temos textos com teor apocalíptico. E são eles, só para citar alguns, né? Joel, Zacarias, Malaquias, Ezequiel, o Deutero e o Trito, segundo e terceiro Isaías também, Daniel, esse também bastante forte, o traço apocalíptico. Então, significa dizer que, embora no Evangelho de São João não apareça o gênero apocalíptico, existem traços em comum, mas o Apocalipse de São João incorpora muito mais o gênero apocalíptico de textos do Antigo Testamento. Então, só para essa questão da nomenclatura, né, como Apocalipse de São João, Evangelho de São João, existe traços em comum, mas o gênero totalmente diferente. Então, nós poderíamos, nesse sentido, afirmar que o gênero apocalíptico vem muito mais desses textos do Antigo Testamento que eu acabei de citar, e, sobretudo, para salientar, assim, com uma saliência forte, o texto de Daniel, o livro de Daniel no Antigo Testamento. Bom, isso não significa apenas que usa o mesmo gênero literário. Então, não significa dizer que o livro do Apocalipse de São João só usa o mesmo gênero literário desses textos do Antigo Testamento. Muito mais do que isso, significa que as visões dos antigos profetas, a realização do reinado de Deus e de seu ungido. Portanto, o Apocalipse não é um livro de futurologia, tá? Então agora aqui a tua pergunta se responde, né? O livro do Apocalipse não é um livro de futurologia, de explicações de coisas futuras, como talvez nós pudéssemos pensar a partir de categorias humanas presentes no tempo de hoje. Não é um livro de futurologia, mas é um livro de anúncio da vitória de Cristo, enviado de Deus, o Cordeiro, o ungido, na plenitude do tempo, já inaugurada com a vida de Jesus, com a sua vinda entre nós. Então aqui está o ponto. Não é função do livro do Apocalipse
fazer ensaios de futurologia, explicar o futuro e aí então nos dizer pandemia, terremoto, guerra na Ucrânia, isso já estava dito aqui. Não é função do livro do Apocalipse. Isso a gente pode até catalogar, muitas vezes até muito próximo de uma linha de fundamentalismo bíblico que é muito perigoso. Então, nesse sentido, voltando lá no início, né? A fé como confiança elementar em Deus, Deus que guia a história, caminha conosco. O mal é um mistério. Estamos envolvidos no mistério do mal, mas no mistério do amor de Deus. Caminhamos na mesma fé, unidos na fé centrada, fé confiança, fiar-se. Então, nós temos esse gênero literário que nos ajuda a compreender as revelações divinas e nos mostrar que na plenitude do tempo veio o Salvador Jesus e com a sua vinda tudo ganha um significado, um sentido novo. Mas também, e agora aqui eu vou colocar o porém, para depois eu concluir essa primeira parte da minha fala, espero não estar me delongando demais, né? Não, padre, a live é tua, já te falei. A gente está aprendendo muito aqui contigo. Ah, bom. Então, vou tentar continuar. Se tiver muito chato, se alguém estiver dormindo, lamento. Tem um porém nisso tudo. O Apocalipse é lido frequentemente numa ótica errada. Esse é o porém que eu quero colocar. E me pautando por um autor também que eu costumo ler muito, ele é um padre jesuíta, Johann Konings. Ele diz assim: para alguns é simplesmente um livro de horrores. Para muitas pessoas, o Apocalipse é um livro de horrores. Outros o usam para especulações fantasiosas, fundamentalistas ou até fanáticas. Por exemplo, e aí vou dar um exemplo aqui bem pequenininho, vamos pegar lá Apocalipse 13, capítulo 13, versículo 18, aparece a famosa expressão meia, né? Vou ler aqui. Aqui é preciso discernimento. Quem é inteligente, calcule o número da besta, pois é o número de homem, seu número 666. E aí, então, em cima dessas coisas, desses códigos, dessas linguagens codificadas, muitas pessoas constroem fantasias, né? Tanto no grego como no hebraico, cada letra tinha um valor numérico, segundo o lugar que tinha no alfabeto. Então, o número de um nome é o total de suas letras. Desse modo, 666 teria a ver com César, Neron, que significa em letras hebraicas, daria 666. Então, aqui, naturalmente, para a gente compreender bem, esse número 666 era uma crítica aos imperadores, aos governantes do Império Romano, que oprimiam e matavam o povo. Então, a besta 666 são todos aqueles que matam a vida, matam o povo de Deus, perseguem o martírio sofrido por Jesus na cruz e sofrido por muitos dos primeiros cristãos. Então, essa é a crítica código que está aqui. Então, não há por que tantas vezes fantasiar. O livro do Apocalipse, em resumo, é um livro de exortação para a comunidade cristã ameaçada pela perseguição que vinha de fora. A perseguição era do Império Romano, vinha de fora. Mas também dentro da comunidade gerava infidelidade. Então tinha uma força ruim externa e uma interna. Do Império Romano vinha de fora, de dentro era a infidelidade do povo. Então esses códigos, essas críticas, eles têm a ver com o povo de Deus resistindo diante da perseguição
do Império Romano e da infidelidade de muitos cristãos que, no meio desse caminho todo, acabavam se atrapalhando e até diminuindo, desprezando a própria fé. Então, o Apocalipse pode ser considerado como um livro da revelação da ação de Deus na história das primeiras comunidades cristãs. Claro que aparece também no livro do Apocalipse, nessa ideia da revelação, as visões. Então, vê a vitória do Cordeiro, aparece em alguns textos a vitória do Cordeiro, decisiva e definitiva, enquanto no plano da história seus seguidores enfrentam o martírio. Então, parece até uma incoerência, né? Quanto que o povo era perseguido, morria pela espada, pela violência da Pax Romana, que não tinha nada de paz, mas era violência na sua essência, uma cultura de violência e de morte, gerada pelo Império Romano, enquanto de um lado o povo tinha essa morte e perseguição, de outro lado o povo sonhava com tempos novos, tempos vindouros, tempos de esperança, de paz e de alegria. Então, eu quero fazer o fechamento dessa primeira parte da minha fala, pontuando, então, que o livro do Apocalipse não é livro de futurologia, não é livro com teoria explicativa do mundo ou antecipações de tragédias humanas. Não. Não é esta a função do livro do Apocalipse. A função dele é relatar como foi e como doeu o início da caminhada das comunidades cristãs, quanta morte, mas também quanta resignação, quanta perseverança, quanta resiliência, para usar uma palavra mais dos tempos de hoje, né? Das primeiras comunidades, dos primeiros cristãos em sobreviver aos ataques e às condições de morte a eles imposta tantas vezes, né? Então, essa é, vamos dizer assim, a dimensão catequética e até, vamos dizer assim, litúrgica do livro do Apocalipse. Sim, padre, deixa eu te perguntar, então, fugindo desse roteiro aqui que eu inventei, quando a gente lê o Apocalipse ou qualquer outro livro da Bíblia, então, para não cair nesse erro de leitura fundamentalista, né, que pode fazer com que a gente entenda o que a gente quer entender e não o que foi dito, mas, enfim, como que a gente faz com que o livro converse com a gente nos tempos de hoje? Como que a gente faz essa leitura? Entende? Porque assim, tá, isso aqui então a gente tem que honrar o que o livro estava falando na história dele, né? Mas se a gente usa as escrituras como um manual de vida para nos guiar, como que a gente pode fazer com que esse texto converse com a nossa vida? Uhum. Sim. Uma pergunta muito pertinente, né? Essa pergunta nos faz refletir sobre a caminhada que nós católicos temos feito nos últimos anos de valorização, e sempre foi assim na história da igreja, mas nos últimos tempos também um olhar muito especial na valorização da escritura e naquilo que a gente chama de leitura orante da palavra de Deus. E nos passos da leitura orante da palavra de Deus, responder aquilo que o texto diz para nós hoje. Então fica difícil agora aqui em poucas palavras eu dizer o que o livro do Apocalipse nos diz de um modo geral. É um pouco difícil, essa é uma tarefa um pouco temerária para mim aqui. Mas cada vez que a gente vai ler um texto do Apocalipse, seja para nossa oração, seja para pregação na igreja, seja na catequese, que a gente faça a leitura, em primeiro lugar, com o olhar daquele tempo, com o que estava em jogo naquele momento, tentando compreender os códigos, as expressões que tantas vezes nós não conhecemos. Esse seria, sem dúvida, o primeiro passo
para compreender o livro do Apocalipse nos tempos de hoje? Porque assim, ó, 90% das pessoas que leem a Bíblia e muitas não leem, né? Mas aí, vou ler a Bíblia hoje, faz 5 anos que eu não leio, hoje eu vou ler, né? Então a Bíblia ela não é um livro que ela tem que ser lido junto com o estudo. Porque a gente se pergunta isso, sabe? A palavra de Deus, ela tem que alcançar todas as atmosferas de pessoas, né? Tanto as pessoas que não estudam, as que são analfabetas. Deus quer alcançar todo mundo, né? Mas aí tu precisa de um estudo para ler a palavra e não se confundir. Aí que é a importância de frequentar as missas, então, né? Porque daí tu vai ter uma pessoa que é instruída para te orientar a entender a palavra de Deus, porque senão se tu lê sozinho, tu pode cair então nessa pegadinha da leitura fundamentalista e ficar apavorado mesmo, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu quero fazer uma consideração a partir disso que você coloca, Pauline, porque isso tudo é muito importante. Nós vivemos num tempo, e eu creio que não é só, eu vou dizer, eu creio que não é, mas a gente vê que de fato não é pelos noticiários, mas eu não convivo em outras culturas. Mas aqui na nossa cultura, no nosso país, a gente vê o quanto que no horizonte da fé existem desequilíbrios, eu vou usar essa palavra, que são pensamentos muitas vezes contrários à própria dinâmica da fé. Por exemplo, nós temos de um lado pessoas que querem a máxima inserção da fé, da igreja, da religião na esfera pública, daí então, né, que tenha padres até, né, de outras igrejas, pastores, outros diretamente ligados ao poder político, no executivo, no legislativo, atuando diretamente, daí então tá lá o deputado padre fulano, né, deputado pastor fulano. Então quer dizer que apregoam, existem pessoas que apregoam isso com muita veemência, com insistência de que tem que ter isso. Então, de um lado, nós temos isso. De um outro lado, e a gente viu isso muito fortemente, sobretudo depois dos ataques terroristas de 11 de setembro, muitas pessoas querendo anular a presença religiosa na esfera pública. Naquela ocasião do 11 de setembro, se dizia assim, muitos estudiosos, bom, se a fé em Deus nos leva a jogar aviões nas torres, derrubar as torres, matar milhares de pessoas, então, nesse sentido, nós não queremos a presença dessas pessoas aqui, no governo das sociedades ou das sociedades, né? Então, de outro lado, nós temos isso, aqui no Brasil, essa discussão ficou muito acalorada, por volta, agora eu não tenho exatamente a noção aqui exata dos anos, mas 2012, 13, por aí, uns 10 anos atrás, o debate sobre os crucifixos nos espaços públicos, aquela questão toda. Bem, então a gente tem esse desequilíbrio de muitos, está presente isso. E não é uma questão de eu aqui fazer um julgamento, é apenas uma constatação de que nós lidamos com visões e compreensões diferentes. O caminho equilibrado, penso eu, é o caminho de quem vai buscando, ocupando os espaços de modo dialético, atravessando situações da sociedade e no diálogo, na construção dialógica, encontrando pontes de aproximação. Eu vejo que a leitura do livro do Apocalipse, feita de modo equilibrado, ela vai nos ajudar a perceber que, naqueles tempos antigos, primordiais, as comunidades eram perseguidas? Sim, eram perseguidas. Sofriam? Sofriam. Mas Deus ali estava conduzindo o seu povo, como Deus também hoje nos conduz, como Ele está conosco também. Essa é uma compreensão equilibrada
integrada que nos ajuda a caminhar. Muitas pessoas, e agora aqui eu quero dizer assim que eu não estou julgando, muito pelo contrário, respeitando e acolhendo, né, porque meu papel aqui não é fazer nenhum tipo de julgamento, mas muitas pessoas vêm dizer assim, olha, esse mundo está perdido, já está lá na Bíblia que as coisas não iam dar certo. Então quer dizer que Deus teria deixado um testamento para alimentar o nosso pessimismo? Será que é essa a função da Bíblia? Fico me perguntando, né? Ou será que a palavra de Deus, tomando outros textos da Bíblia, é aquela do levanta-te, anda, pega a tua cama e vai, segue? Quer dizer... Mas a própria... Tu quer falar? Eu queria fazer um comentário, pai. Agradecendo aqui a presença de todos, aí continuamos uma boa plateia e espero que depois o pessoal assista. Eu, quando comecei a estudar um pouco sobre esse assunto, consigo dividir a Bíblia na minha cabeça em duas partes distintas. Primeiro, a história do povo, que foi criado por Deus, pelo amor de Deus, e depois com a vinda de Jesus, onde a mensagem dele, de todo o evangelho, eu considero pessoal. Ele está falando comigo, certo? Então, ele fez o sermão da montanha para mim. Ele ensinou o Pai Nosso para eu rezar. E o meu comportamento, se pautado pela mensagem dele, do evangelho, é um comportamento de cristão. Ou seja, amar o próximo, repartir o pão, perdoar, não julgar. Esse comportamento vai pautar a minha vida. O outro eu vou tentar influenciar para que se comporte como eu. Então, como mensagem, para mim, o evangelho está completo. Certo? Então, ele veio aqui dizer como eu tinha que me comportar, o que Deus espera de mim, e respeitando o meu livre-arbítrio. Certo? No Apocalipse, pelo que eu entendo muito pouco, eu entendo que é uma forma de dizer que pessoas que pensam da mesma forma, que têm a mesma fé, perante esse mundo que existe, dentro do livre-arbítrio de todos, vão encontrar problemas. Não só os governantes, mas entre elas próprias. Porque o ego é o maior problema que tem aí dentro do Apocalipse, e dentro do Evangelho, e dentro do Antigo Testamento. Então, assim, o livro Apocalipse, ele talvez seja necessário para dizer assim, tá bom, vocês têm que viver como cristãos aqui, mas não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque os problemas acontecem não só dos outros, não olhem só para dentro da igreja, dentro das comunidades, dentro da família, dentro de qualquer núcleo, casal que seja, dois amigos que trabalham junto, haverão os problemas. Se colocarem Cristo na frente, o problema é resolvido. Agora, como pregação para fim do mundo ou para querer saber o futuro, eu não vi que funciona muito. Não funciona muito, porque é muita alegoria. E como eu tenho déficit de atenção, eu começo a ler um capítulo e já viajo na maionese. Então é bem difícil. Teria que ter mesmo alguém que explicasse tudo isso aqui. E eu acho que depois de terminar de explicar, quando fosse explicar de novo, não é a mesma explicação. Não sei. Sim, obrigado pela consideração, que nos ajuda também a compreender que cada um faz uma caminhada de fé diferente do outro. Eu queria dizer o seguinte, quando que a gente vai ler o livro do Apocalipse, a gente deve fazer uma leitura contínua, sim, naturalmente, vai lendo, mas o importante é, a cada momento, fazer uma parada e dar uma olhada nas notas do rodapé, que em muitas expressões que não são compreendidas numa primeira leitura, olhando a nota de rodapé, vão sendo sanadas perguntas, dúvidas. Importante ler uma introdução boa antes. Naturalmente, a Pauline falou da Bíblia Pastoral, é uma Bíblia excelente. Eu estou aqui usando agora a Bíblia de Jerusalém, para essa nossa fala aqui.
que também é uma Bíblia tecnicamente excelente para a gente compreender com mais profundidade o texto bíblico que a gente está lendo. O importante, lógico, é ter a Bíblia, é ter a palavra de Deus, fazer a leitura com fé, naqueles níveis que eu falava antes, isso é importante. Mas um conhecimento a mais vai nos ajudar a evitar esses desequilíbrios. Se nós aqui ficássemos agora debatendo sobre o autor, sobre a influência do gênero apocalíptico no Antigo Testamento, no Novo, por que no Novo Testamento, no cânone das Escrituras, só foi conservado um texto apocalíptico, que é o Apocalipse de São João, quanto que no Antigo mais? Se ocorre o gênero apocalíptico nos livros apócrifos, que nós temos uma grande gama de livros apócrifos que foram traduzidos, que nós temos acesso hoje. Bom, isso seria um debate grandioso, né? Em quais comunidades que ocorreu o gênero apocalíptico no início do cristianismo? Só para dar uma manchete, assim, temos relatos de que em Qumran, onde um grupo de judeus se retirou para viver de modo mais isolado, depois foi descoberto um cânone lá em Qumran. Enfim, bom, tudo bem, vamos dizer assim, são possibilidades de debate, mas hoje aqui eu gostaria de salientar e uma vez mais aqui dizer com toda a clareza, toda a objetividade, que o Apocalipse não é uma teoria explicativa das tragédias do mundo, não é um livro de futurologia, e não é um livro, agora vamos dizer assim, como um derivado disso, para alimentar pessimismos do mundo de hoje. Porque se tem algo que a palavra de Deus não faz, é alimentar o pessimismo. Claro que naquelas passagens em que Jesus diz para Pedro, vai para longe de mim, tu não pensas as coisas de Deus, ele chama a atenção mesmo e mexe conosco, mas ali não se alimenta pessimismo. Ali se alimenta a fidelidade ao integral do anúncio do Evangelho. Não tem nada de pessimismo. Então, isso é importante ressaltar, reforçar na leitura do Apocalipse. Reforço, o Apocalipse não tem essa função, é um livro de revelação. Eu vou te pedir uma coisa, então. Não sei se eu vou te botar na parede, tu não precisa me responder. Claro. Afinal, Satanás existe ou não? Bom, não me botou na parede de forma alguma, mas... Bom, eu vou pegar uma afirmação do Papa Francisco, nesses últimos anos, ele fez uma afirmação um pouco firme, onde ele manifestou uma certa indignação com algumas pessoas que diziam que o maligno não existe, né? Que ele não está aí, que é muito mais uma figura de linguagem e tal. Daí o Papa Francisco dizia, sim, ele existe e a gente tem que combater, no sentido de que é perigoso, é nocivo o que ele faz para nós. Então, pegando essa questão do Papa Francisco, sim, existe, age, temos que cuidar e muitas vezes precisamos exorcizar da nossa vida, mas olha só, exorcizar não é fazer o que filmes a gente andou vendo por aí, alguns filmes sobre exorcismos que estão, nesses últimos anos aí, tão em voga, não é isso. O exorcismo é uma oração, uma vida de integridade, de confiança, de fiar-se em Deus. Essa imagem da besta, a imagem do maligno, se a gente vai traduzindo uma linguagem mais humana, é o mal que
vai se apresentando e que vai nos corroendo e daqui a pouco entra por aqui, entra por ali, é como uma fumaça que passa por baixo da porta e daqui a pouco faz com que muitas pessoas fiquem intoxicadas e a gente não viu passar, passou por baixo da porta. Então, nesse sentido, sim, exorcizar, cuidar, mas não ficar berrando e gritando contra o encardido, porque isso beira muito a um tipo de isso beira muito a um tipo de desequilíbrio que não nos ajuda, muito pelo contrário. Então, com a oração, a oração e uma vida correta, todos nós temos a capacidade de afastar o mal de nós, né? Padre, outra pergunta que eu quero te fazer, que já está terminando o nosso tempo. Afinal, Jesus vai voltar? Sabe que a gente pode... Bom, nós estamos falando do livro do Apocalipse, né, naturalmente. Então, na explicação que eu dei antes, né, o livro do Apocalipse quer mostrar a vinda de Cristo sobre a Terra como a grande luminosidade, a grande esperança de todo um povo. Esta vinda de Cristo culminou na cruz, na celebração da ceia, no sacrifício da Eucaristia, na ressurreição, e sim, como professa o nosso credo, a espera no dia em que Cristo virá para recapitular todas as coisas. Sim, a gente tem essa esperança, a gente espera, porque tudo é dele, nós somos dele, mas a gente não deve marcar a hora e nem o dia, e nem achar que está perto ou está longe. O que nós devemos é ser vigilantes nos dias de hoje, no trabalho, na família, na vivência do amor fraterno, nas práticas de caridade e fraternidade, porque daí sim nós estaremos edificando o reino de Deus como um reino de paz, de amor, de bondade. Afinal de contas, isto sim é vontade de Deus e não o contrário. A guerra, a morte, não é vontade de Deus. Então eu penso que enquanto o ser humano constrói bombas de guerra e gera fome e mata, eu penso que ainda nós precisamos preparar um lugar para Cristo, um lugar melhor para acolher. E essas pessoas que praticam o mal, a Bíblia diz que existe um inferno para elas. Isso é literal, é fundamentalista ler dessa forma? Esse inferno existe? Como é que é? Todo mundo vai ficar do lado de Deus? Né? Porque existe até aquela passagem que Jesus conta a história do mendigo que morre, do homem rico que morre, né? De Lázaro, né? E aí existe um abismo entre eles. Isso é fundamentalista? É real? Jesus estava contando uma história? Porque tem muita gente que diz que quando Jesus contava parábolas, ele não citava nomes. Mas nessa história ele citou um nome. Então dá a entender que ele está falando de algo que aconteceu. Isso, meus estudos internos, claro que posso estar errando nos meus estudos internos, né? Mas, enfim, existe o inferno ou não? Porque as pessoas gostam de pensar no fim dos tempos, na vida de Jesus, porque acontece tanta injustiça muitas vezes que o ser humano gosta de saber que as pessoas vão ter uma punição. Essa coisa de Deus é amor, Deus é pai de todo mundo, ama seus filhos de forma igual. Então as pessoas ficam um pouco revoltadas com isso. E a Bíblia fala um pouco sobre isso, né? De inferno. E aí eu queria saber sobre a opinião do Mateus. O que o Mateus me diz sobre isso? O Mateus é um ministro da igreja e o Mateus tem a função de ser fiel àquilo que a igreja nos ensina. E pautada na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, através do magistério, através da tradição,
a igreja nos ensina naquilo que nós chamamos dentro da teologia um tratado, a escatologia, o céu, aquilo que nós chamamos de inferno e purgatório, tá? São três situações, três espaços da graça de Deus, espaços ecológicos não no sentido de ecologia da natureza, mas espaços totais, preenchidos da graça de Deus, sendo que o inferno é compreendido aqui como uma ausência de Deus, mas assim são palavras muito humanas que expressam um mistério, então é sempre tudo muito perigoso, tá? Claro que a igreja compreende a existência desses aspectos, entre os teólogos, os estudiosos, sempre houve e sempre haverá o debate, céu, inferno, purgatório, como acontece isso, mas a igreja respeita esse aspecto da consequência do mal praticado e da necessidade de purificação, o que seria, no caso, o purgatório. O inferno seria uma ausência total de Deus, e fica difícil até imaginar isso do ponto de vista humano, porque tudo é criação de Deus, então tudo contempla a presença de Deus. Então são aspectos, vamos dizer assim, linguísticos que nós expressamos aqui, mas que são mistério total, e que em nenhum momento nós devemos querer fechar, definir, mas apenas contemplar com o olhar do amor misericordioso de Deus. Dizer que Deus é amor não significa dizer que Deus vai lá e vai passar a mão na cabeça daquele sujeito que matou um monte de gente. Não significa dizer isso. Dizer que Deus é amor significa dizer que a justiça de Deus é praticada com amor, não é uma justiça legalista. Lembremos sempre do episódio do filho pródigo. Não é fazer um discursinho de autoajuda, dizendo que, te arrepende, está tudo certo, ou se não, Deus perdoa. Não, isso não. Isso é uma deturpação da misericórdia de Deus, e não seria esse o nosso caminho. Então, sim, nós devemos compreender que a vontade de Deus é que os seus filhos não incorram numa vida de pecado, de morte. Quando isso acontece, a misericórdia de Deus nos resgata e nos leva das trevas de volta à luz, porque nós nascemos, somos criados por Ele para vivermos na luz, no amor. Naturalmente, quando que há morte, como eu dizia antes, bombas, violência, tantas coisas que às vezes a gente acompanha e a gente fica um pouco apreensivo de ver certas coisas que acontecem, naturalmente nessas horas a gente se pergunta, né? O que é isso, né? Como é que pode isso? Que coisa absurda e tal. A gente se coloca esses questionamentos. E isso tudo nós não nos responderemos jamais. Não há teólogo, não há padre, não há ninguém que possa responder. Isso tudo está no horizonte da misericórdia de Deus, que nós não podemos explicar e entender com nossas palavras humanas. Então é isso. Olha, padre, já terminou nosso tempo. Estou muito feliz com a tua participação. Foi com certeza, para a minha fé, foi um alimento muito grande, né? Porque eu sou uma cristã questionadora, né? Mas eu tenho o coração muito aberto para que pessoas que têm mais conhecimento que eu possam me falar. E a finalidade dessa página é juntar ovelhas, né? Essa é a minha finalidade. Então, para quem estiver passando no feed e encontrar esse assunto, se sentir chamado, que seja uma luz, né, no momento que estiver assistindo. Essa é a minha intenção da página, e com certeza tu fez isso com maestria hoje. Queria agradecer a tua participação. Tu quer dizer alguma coisa, pai? Queria agradecer também, e fiquei contente que uma passagem citada foi a do filho pródigo, porque ela é a certeza que Jesus dá, né? Ele bota o carimbo dizendo que a gente sempre será aceito de volta, né?
Não importa o pecado que tenha feito, com arrependimento a gente tem o perdão. A boa nova de Jesus é essa, né? Que Deus é Pai e que Deus nos perdoa e nos aceita sempre. Obrigado. Tu quer dizer mais alguma coisa, padre? Eu quero agradecer o convite de estar aqui. Quero agradecer também a iniciativa desta página de interpretar a palavra de Deus e assuntos importantes da nossa fé, da nossa sociedade, sempre com um critério, né? Um critério claro, objetivo de ajudar as pessoas. Agradeço, né? Essa iniciativa tão bela e que ajuda, certamente ajuda nesse mundo que nós vivemos, das redes sociais, da imagem e de uma série de outras coisas que dominam um pouco esse âmbito das redes. Eu parabenizo a vossa iniciativa. Aqui eu estou falando, não estou falando, em algum momento ali eu tive que dizer, né, como ministro da igreja, como padre, mas eu não estou falando aqui necessariamente como padre, falando como um amigo de vocês, como um irmão na fé, e como alguém que está caminhando junto. Não me sinto dono da verdade sobre o Apocalipse, muito pelo contrário, estou aqui como discípulo da verdade, que é Jesus. Mas a gente dá alguns indicativos, porque eu vejo que muita gente andou confundindo um pouco as coisas, anda confundindo um pouco, e às vezes até por uma, eu não vou usar, é uma palavra meio feia, mas às vezes por uma ignorância, um desconhecimento, talvez se cometam equívocos, né? Obrigado, Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Amém, padre, muito obrigada, Deus te abençoe também. Tenha um ótimo fim de semana e hoje tem missa, né? Hoje tem missa na igreja de São Romédio. Iremos. 18h30, com o padre Tiago Camozato. Beleza, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.